Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite. noite. Muito bem, muito bem. Tem a galera entrando aí. Muito bom. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para a galera entrar. Eu me apresento. A gente vai bater um papo. Tudo bem? Pessoal, então boa noite. Eu vou iniciando aqui a apresentação. Não sei se a Thalita está na sala, se ela consegue me ouvir. Estou acompanhando aqui a entrada do pessoal. Ontem nós fizemos uns testes aqui. Eu não vou conseguir, enquanto eu estiver projetando o PowerPoint, eu não vou conseguir me manter aí na tela com vocês. Mas aí vocês vão me dando feedback. Quem precisar fazer alguma pergunta, a qualquer momento pode me interromper. Mais ou menos a dinâmica é um formato de apresentação simples, rápida, e depois eu deixo aberto para a galera fazer perguntas, tá? Alguém quer dar alguma outra sugestão? Pensou em alguma coisa diferente? Legal. O silêncio é um consentimento. Isso é muito bom. Bom, então eu vi aqui que a presença dos alunos, né, da Anhanguera. Também aqui estão presentes o doutor Ricardo, viu que o Charles também entrou. O doutor Ricardo trabalha comigo na empresa. Vou me apresentar, vou falar um pouquinho da empresa. E hoje o nosso bate-papo vai ser voltado um pouquinho para a área de organizações, um novo modelo, um novo método de pensar em organizações, né, em empresas, e quais são os nossos desafios hoje como pessoas que estamos à frente dessas organizações, fazendo gestão, trabalhando ali pelos bastidores, participando ativamente da vida da empresa. Nós vamos entender um pouquinho a ideia aqui hoje de sair com a nova mentalidade na área de segurança do trabalho, visando aí essa ideia de organização. Todo mundo consegue me ouvir? Está tudo tranquilo? Vocês conseguem me ver? Sim. 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 Beleza, beleza. Então, qualquer decorrência que vocês tiverem, quiserem sinalizar, basta me interromper, tudo bem? Sim. Ok, Wendel. Obrigado, gente. Eu vou projetar aqui a minha tela, da área de trabalho mesmo, porque eu não consigo projetar apenas o meu PowerPoint. Então, eu vou sumir da tela e aí vocês me dão um feedback se vocês conseguem enxergar a minha tela, tá bom? Que agora foi, né? Sim, agora sim. Legal, legal. Todo mundo consegue ver minha tela, está ampliada para todo mundo ver, né? A capa de apresentação. Sim. Legal, gente, Sim, legal. Eu fiquei sabendo aqui, ó, primeiramente agradecer o professor Rafael Michelon, né? Foi meu colega há muito tempo da faculdade, depois trabalhamos juntos em escola. Agradecer a coordenadora Luciana, que me deu essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, e hoje o meu suporte está sendo um pouco a Thalita, está entrando aqui conosco. Dá boa noite aí para o pessoal, os cursos de ADM, de RH, logística, pessoal de TI, sistema de computação, redes e análises e desenvolvimento de sistemas, né? Então, boa noite para vocês, é um prazer para mim estar aqui hoje, né? Um dia muito especial para nós, educadores. Hoje é dia do professor, né? E hoje nós vamos bater um papo sobre os desafios das organizações e as suas novas realidades, né? Então, nós vamos aqui iniciar com uma frase que eu acho ímpar, em Paulo Freire, um pensador, que trabalha a ideia da educação como transformação de pessoas. E essa transformação de pessoas é quem vai transformar o mundo em que nós vivemos, né? Então, para todos os professores, mestres, educadores, eu acho que esse pensamento do Paulo Freire é o que mais define hoje a realidade do papel do educador. Não é transformar o mundo. O mundo é uma consequência daquilo que nós transformamos nas pessoas, né? Então, o Paulo Freire é um cara genial quando nos traz essa realidade. Mas, quem é esse que vos fala? Quem é esse que está aqui com vocês nesta noite, falando para vocês? Muito bem, eu sou o Wendel Resch,
Pode parecer estranho esse nome, é espanhol, vem da Espanha, né, da cidade de Murcia. E quem é ele? Em que ele é formado? Sou formado em licenciatura plena em Filosofia e Sociologia pela Unify, em São Paulo. Sou formado em Técnico em Segurança do Trabalho pelo SENAC de São Paulo e pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Batista de Minas Gerais. Tá? Qual é a minha atuação acadêmica? Eu tenho um livro publicado, o livro se chama ErgoSum, ele está disponível sempre pelo site AGBook ou pelo Clube dos Autores. Esse livro ele fala um pouquinho da reflexão do mundo do consumo, né? Quem não conhece a famosa frase ergo sum, quer dizer logo existo, e nos remete ao pensador cartesiano René Descartes, que dizia, penso, logo existo. Então, no estralo do seu pensamento, ele nos traz a ideia da existência humana. E aí o livro, então, vai fazer uma análise desse pensamento de Descartes, da reflexão cartesiana, e vai trazer essa reflexão à tona sobre o mundo do consumo, a existência, a necessidade de consumir para existir no mundo contemporâneo. Tá? E a minha área de atuação profissional, eu não sei se vocês conseguem ver, se está aparecendo alguma tarja para vocês aí na frente, tá? Então, a minha área de atuação... Não dá para ver. Deixa eu só ocultar aqui. Então. Isso, tem uma tarja mesmo. Show. Tirei. Pronto. Boa noite, cheguei, tá? Thalita, não me abandona não, minha filha. Cheguei. Então, minha área de atuação profissional é como técnico em segurança do trabalho, hoje na empresa Samed, fica ali no Tatuapé, né? Eu faço aí um papel, vou falar um pouquinho o que é que faz um técnico de segurança, e também eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, que é para desenvolver conteúdos digitais ligados à área de saúde e segurança do trabalho, dando orientações aí às empresas na área de atuação do RH, departamento pessoal, a CIPA, o SESMIT, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas dimensões também como organização, tá? Então, o que é que faz um técnico de segurança do trabalho? Então, o técnico de segurança do trabalho, ele faz cumprir as determinações das normas regulamentadoras. Nós temos uma bíblia que nasceu da legislação trabalhista, né? Ela se chama Normas Regulamentadoras, hoje compostas aí por 37 NRs, né? Nós chamamos de NRs. Claro que hoje, atualmente, nós temos 35 ativas e 2 revogadas, tá? O técnico ele ajuda na prevenção de acidentes das empresas, então ele vai fazer a análise do ambiente de trabalho, vai prever esses riscos, os riscos que nós chamamos de ocupacionais das atividades dos trabalhadores, prevendo aí os acidentes no trabalho. Ele orienta as empresas nos planos de gestão de riscos, né? A gente vai falar isso quando a gente entrar aí na parte de NR1, hoje com uma nova visão, uma proposta nova, inovadora para as empresas, que está sendo um grande desafio, né, por conta dos impactos que nós tivemos esse ano, né, e recomenda ações de segurança e saúde do trabalhador. Então, depois de ter visto, analisado todos os fatores de riscos ocupacionais, existem as recomendações das ações, que é muito importante, tem que ser desenvolvido por um grupo de trabalhadores, de gestão, de RH, não importa quem seja, as ações elas têm que ser desenvolvidas. Tá? Então, o técnico ele vai dar o caminho e a empresa aí, junto com sua organização, é quem vai definir as melhores estratégias para aplicar. Então, o técnico de saúde e segurança do trabalho, ele não nasce sozinho, ele não pensa sozinho. Como eu disse, ele tem uma bíblia que dá o norte para ele, em que é que ele vai se basear, quais são as normas regulamentadoras, onde que a empresa tem que se basear juridicamente, né? E hoje nós temos as principais normas que a empresa tem que conhecer. Um RH, uma pessoa que é de recursos humanos, um estudante de administração, um estudante de departamento pessoal, ele tem que saber dessas principais normas, né?
Aqui eu elenquei algumas, existem outras, dependendo do seu nicho, dependendo do ramo de atividade da empresa, vão ter outras normas regulamentadoras a serem seguidas. Mas as principais, que nós podemos chamar de normas regulamentadoras gerais, são essas aqui que nós estamos vendo. A NR1, que está sendo foi reformulada em março, né, desse ano, e que entra em vigência a partir de março do ano que vem, né? Então, a NR1 antes era só disposições gerais sobre as NRs, dava aí a apresentação da ordem de serviço das atividades, mas hoje ela apresenta um novo texto que é de gerenciamento de risco ocupacional, e aí engloba a questão da ISO 45001. Então, a nova NR1, ela nos traz aí o gerenciamento de risco ocupacional de uma forma mais gestão, mais próximo da empresa, né? A NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que nós chamamos de CIPA, e vocês que trabalham, já atuam na área de recursos humanos, já devem estar familiarizados a este termo, a CIPA. A NR6, o treinamento dos equipamentos de proteção individual, e toda empresa que possui risco ocupacional tem que fazer e tem que atualizar esses treinamentos, né? São os programas de gestão, programas efetivos de gestão que vão prever e vão prevenir que o trabalhador se acidente. Nós temos a NR7, que é uma NR fundamental, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nós chamamos de PCMSO, né? É onde o médico ele vai analisar os riscos e ali vai aplicar quais são os exames que esse trabalhador tem que fazer de acordo com o seu risco. Um exemplo muito clássico, que eu muito falo, né? Trabalho em altura. O pessoal pensa, trabalho em altura, não pega nada. Pega sim. Trabalhador que sobe mais de 2 metros de altura, né? De altura, ele já está em risco de queda de altura. Né? Isso está previsto na NR 35. Né, que não está aqui, a gente vai falar dela. Então, o médico ele tem que pedir uma gama de exames para ver se esse trabalhador tem condições de subir em altura, se ele não tem labirintite, né? E aí ele vai fazer todo o check-up desse trabalhador. E, além disso, ainda vai desenvolver o treinamento para esse trabalhador. Né? A NR6 vai entrar com treinamento próprio para trabalho em altura e para a utilização dos EPIs corretamente. Tá? Então, isso são os programas que a empresa tem que desenvolver quando a gente identifica um risco ocupacional em trabalho em altura. É um exemplo, tem outros. Né? A NR9, hoje em vigência o PPRA, nós conhecemos como PPRA, e que a partir de março do ano que vem, nós vamos passar a trabalhar com PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco, que vai identificar, aliás, o PGR ele vai nos dar aí as ferramentas, né? A NR9 vai nos dar a ferramenta de quantificar da metodologia de avaliação dos agentes químicos, físicos e biológicos. A NR15 e 16 é uma NR que os RHs, contabilidade, departamento pessoal tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando de previdência social, né? E aí vai dispor também, vai impactar na folha de pagamento da empresa. Nós vamos falar de insalubridade e periculosidade. Quando tenho que pagar insalubridade, qual é a porcentagem da insalubridade e quando tenho que pagar uma periculosidade para o trabalhador. Vai depender da análise que vai ser realizada dentro da empresa para chegar ao acordo do pagamento de insalubridade ou periculosidade, né? E o mais importante, insalubridade numa empresa, ela não é feita para ser uma insalubridade. O trabalho ele não é feito para ser insalubre, para adoecer o trabalhador, né? Então, a insalubridade, ela protege o trabalhador, ele dá ao trabalhador uma quantia por sua disposição, a exposição de um risco que vai adoecer. Mas a empresa tem que trabalhar de forma ativa, gerenciando esse risco para tentar eliminar essa insalubridade do ambiente. Não é passar a vida pagando insalubridade para o trabalhador, porque uma hora o trabalhador vai ter que parar as suas atividades, você vai ter que repor esse trabalhador, né? Então, ter muito cuidado. Insalubridade não é para a vida toda. Insalubridade
é quando você não tem naquele momento recursos, né, para eliminar aquele risco, né? Então a gente entra com a insalubridade. Tá? Agora, periculosidade não. Dependendo da atividade, ele vai receber uma periculosidade. NR17, ergonomia. Muitas empresas pecam na ergonomia. Hoje nós estamos falando de fatores psicossociais, o estresse, nós estamos falando de mobiliários de ambientes de trabalho, nós vamos falar muito de ergonomia quando nós vamos falar de home office, né? Trabalho home office, a nova realidade das organizações, né? Então, a análise ergonômica do trabalho. Quando é que eu tenho que fazer uma análise ergonômica do trabalho na minha empresa? Né? NR23, proteção contra incêndios, está lá na IT 17 do Corpo de Bombeiros. Eu preciso ter treinamentos de abandono, eu preciso fazer treinamentos de combate a princípios de incêndios, né? Eu preciso deixar os meus trabalhadores preparados para uma situação de emergência dentro do meu estabelecimento. Então, o RH ele tem que olhar para isso, né? Identificar qual é o problema, qual é a situação de perigo, qual é a situação que eu tenho, que eu posso minimizar, e se meus trabalhadores estão preparados para não causar um tumulto numa situação de princípio de incêndio. Às vezes, começou a pegar um curto ali numa tomada e todo mundo entra em pânico, abandona o prédio, e aí a proporção desse incêndio pode ser maior. Não, se tiver gente preparada para combater o princípio de incêndio, né, então a gente vai ter menos danos no patrimônio. Né? Então, tomar muito cuidado. Saber utilizar os extintores corretos, não se utiliza água em eletricidade, tomar muito cuidado com o extintor de pó químico. Então, a NR23 ele vai dar esse norte para que a empresa não tenha prejuízo patrimonial e que também tenha aí garantido que os trabalhadores estejam preparados para situações de emergências. Né? NR24, sobre as condições sanitárias e de conforto dentro das empresas. Por que eu coloquei essa NR? Ela é muito apagada no dia a dia, mas hoje, com as fiscalizações que estão acontecendo por parte da vigilância sanitária, por conta do coronavírus, a NR24 está sendo muito cobrada. Quais são os espaços sanitários que você tem na sua empresa? Se o espaço de conforto é condizente com a realidade, né? Sala de descompressão, o que você faz para que seu funcionário se sinta bem dentro do seu espaço, né, de organização? E aí a gente vai ver essa diferença das empresas com organizações. E a NR28 que trata aí de fiscalizações e penalidades. Então existem cálculos ali em cada NR, cada tópico da NR, nós temos cálculos que são feitos na fiscalização e que nos traz aí penalidades. Né? Geralmente a fiscalização bate a porta, faz a solicitação da documentação, não tendo a documentação entregue em tempo hábil, claro que aí a empresa, a organização vai sofrer as penalidades. E aí é calculada em cima da NR 28, né? Que eu acho interessante, quem é de contabilidade, sempre ter isso na ponta do lápis. Alguma dúvida sobre as NRs? Para mim, não. Show de bola, vamos lá. Não. Temos duas NRs específicas, né? Uma de espaço confinado e outra, como eu já disse anteriormente, exemplifiquei, a de trabalho em altura. Para essas duas NRs, nós temos sempre que ter atenção. Por que eu coloquei essas duas em vermelho? Porque são as que mais podem trazer danos permanentes ou temporário para o trabalhador. Tá? Então, o óbito, eu vou dizer bem dramático agora, mas muitas causas de óbitos vêm do trabalho em altura ou do espaço confinado. Um trabalhador que entra no espaço confinado não está preparado e acaba vindo a óbito por falta de oxigênio no espaço, ou porque aconteceu alguma explosão no ambiente, ou por algum outro fator que ele tenha encontrado no espaço confinado. Tá? E o trabalho em altura, falta de utilização dos EPIs de forma correta, desgaste dos EPIs, falta de manutenção dos equipamentos de proteção, falta de instrução, né? Então,
às vezes o cara é muito confiante, né? Ele, não, aqui eu vou subir rapidinho, não vai acontecer nada. Aí acontece, ele escorrega, ele cai e vem a óbito. Então, são duas NRs que tem que ser olhada de uma forma muito ampla, tá? Muito ampla. E aí, como eu disse, existem as NRs específicas para alguns trabalhos, e aí, para exemplificar, nós temos a NR 32, que fala do trabalho em hospitais, né? Que é justamente para o profissional da área de saúde. Tá? O trabalho coletivo é resultado garantido. Então, nós temos que observar que hoje, antes de nós falarmos de organização, nós temos que olhar como é que está a nossa organização, né, empresarial. Como é que ela está fundamentada? É numa pirâmide, onde eu recebo uma ordem vertical e cumpro, ou ela tem uma engrenagem, onde cada parte é importante, que eu preciso daquele setor, que eu discuto com os setores, que eu apresento propostas, né? Então eu preciso ter isso. Os gestores e diretores têm que estar nessa engrenagem, eles são importantes, nós vamos ver na anatomia da organização, mas nós temos que ter as outras peças dessa engrenagem para a organização funcionar, né? Então, eu não existo sozinho. E é importante eu ter um ponto de atenção para o lado do empregador, né, com a sua equipe gestora, com o RH, o DP, o TI, os desenvolvedores de softwares, tá? E também para o lado dos trabalhadores, um SESMIT com muita consistência, né? O SESMIT, para quem não conhece, é aquela equipe de saúde e segurança do trabalho, que é composta por médico do trabalho, técnico e segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeiro do trabalho, né? Então, quando a empresa precisa compor SESMIT, o SESMIT tem que atuar. Quando não precisa compor o SESMIT, tem que ter um profissional habilitado em saúde e segurança do trabalho que vai olhar a vida do trabalhador, tá? E aí, nessa engrenagem do SESMIT, junto com o SESMIT, tem a CIPA e tem o corpo dos trabalhadores que tem que ser ouvido, né? Então, eu não posso deixar ali apenas uma engrenagem rodando. Eu tenho que ter todas as engrenagens juntas, rodando ao mesmo tempo, tá? E aí, a gente entra no conceito de organização como novo conceito para as empresas, né? Então, a nova redação da NR1, de março de 2020, ela traz em sua essência a ideia de organização como organismo, que deve ser visto como um conjunto de setores interligados em suas atividades, né, para o bem de um objetivo. Tá? Então, aqui está aqui a descrição de como traz aí a NR1, né, o conceito de organização. Então, a gente vai deixar de pensar, mas não é só limitado ao empregador, ao tomador de serviços, à empresa. Não, é um conjunto. Então, eu preciso pensar na organização como um corpo, como essas ferramentas, essas engrenagens que estão interligadas. Tá? E aí a gente entra na ideia de empresas versus organizações. As empresas, na grande maioria das vezes, pensam em cumprimento de ritos, produtividade, competitividade de mercado, reduzir custos e apresentar resultados. As organizações, com a ideia de gestão, elas entram em cumprir ritos, planejar ações, gerenciar riscos, reduzir custos, competitividade de mercado, avaliar estratégia aplicada para apresentar resultados. Então, vejam a diferença de uma empresa em que eu preciso produzir e de uma organização, um organismo que vai pensar de forma gerenciada as ações, né? Então, eu preciso ter essa diferenciação, eu preciso ter isso muito claro para que eu possa me tornar uma organização, porque as empresas deixarão de existir para o futuro. E a gente já está vendo essa realidade acontecer com a indústria 4.0, tá? Então, é muito importante nós temos isso muito claro. A empresa em que eu trabalho, ela é uma empresa ou ela é uma organização? Ela quer ser uma organização. E aí me dá muito prazer trabalhar numa empresa que quer ser uma organização. Alguma dúvida até aqui, gente? Está claro?
O silêncio silêncio diz muita coisa para mim. Por enquanto tá claro. Para mim está bem claro. Muito Oi, legal, Wendel. hein? Oi, ouvindo? É a Luciana. pois não, Tudo bem? tudo ótimo. Desculpa te atrapalhar aí no meio. Fica tranquila. Pode Eu queria atrapalhar. falar que eu estou ouvindo. Legal. Ai, Bem-vindo. obrigada, viu, Wendel? Desculpa eu não poder estar logo no início, mas eu estou por aqui, tá bom? Fica tranquila, estamos aqui, Obrigada. cuidando do povinho aqui. Ah, eu sei que está em boas mãos. Então, pessoal, nós vamos ver agora a anatomia organizacional, tá? Como é que a gente vai pensar uma nova anatomia da organização, tá? Então, nós vamos ter o corpo, que é a organização, e nesse corpo nós temos a cabeça. A diretoria continua sendo a cabeça, mas nós não podemos esquecer que os braços dessa organização são os trabalhadores, são aqueles que pegam no batente, aqueles que produzem, que trazem os resultados, que fazem o produto final acontecer. Nós vamos ter nas pernas os gerentes, os líderes, supervisores, que vão caminhar, indicar caminhos para que a organização trace a melhor forma de chegar nos resultados. E nós não vamos poder esquecer dos gestores. E aí, os gestores estão onde? No coração da organização. E aí, dentro dos gestores, a gente vai aplicar o pessoal de RH, departamento pessoal, administração. Nós vamos aplicar todas essas pessoas que planejam, que executam, mas que pensam numa organização de uma forma geral, coletiva. E esse coração tem que pulsar para que todas as outras áreas funcionem muito bem. Só que nem tudo é mil maravilhas. Nesse corpo que nós temos, da organização, nós temos, assim como no nosso dia a dia, os fatores externos que tentam entrar dentro da organização, do nosso organismo, que são tudo isso aqui: conflitos, riscos ocupacionais, problemas na folha de pagamento, leis burocráticas, as novas ferramentas tecnológicas que algumas organizações não conseguem se adaptar, impostos, fiscalização, desmotivação, competitividade e fatores socioeconômicos. Então, nós vamos ter como vírus tudo isso tentando entrar dentro do organismo. E aí, se o corpo estiver sadio, isso daí é superado. Todos esses problemas são superados. E essa organização, durante esse ano de 2020, muito especificamente, sofreu com uma coisa muito violenta, que se chama coronavírus. E esse coronavírus virou um grande desafio para as organizações. Aquelas que conseguiram se adequar a uma ideia de organização estão conseguindo superar esse desafio. Outras, que se mantiveram com o pensamento de empresas, hoje estão quebrando. E aí a gente tem que a Covid, ela é causada pelo coronavírus, que tinha sido listada inicialmente como uma doença ocupacional. Lembra da MP 927, né, a medida provisória? Ela tinha dado aí abertura para que, se a fiscalização batesse ou uma pessoa tivesse acometida da Covid, né, e aí a grande importância da gente diferenciar a Covid do coronavírus. Coronavírus, nós estamos tratando aí do vírus que está em nosso redor, que fica nas superfícies, e a Covid necessariamente é a doença que acomete o indivíduo, né? Então, nós estamos falando aí da medida provisória 927, que dizia que o profissional que for contaminado pela Covid-19 e for relacionado nexo causal, vai ser considerado como doença ocupacional. E muitas empresas sofreram com isso. Muitas empresas sofreram com essa ideia, né? Porque, como é que você vai conseguir provar que o trabalhador não adoeceu no seu ambiente de trabalho, né? Então, em julho desse ano, essa questão ela caiu, né? A MP 927 ela caiu,
Mas, em setembro desse ano, saiu uma nova portaria listando aí a Covid como doença ocupacional, e no dia seguinte, isso daí caiu, essa medida provisória caiu, porque o pessoal, o sindicato se manifestou, toda a onda dos trabalhadores se manifestou. Agora, existe uma coisa muito importante a ser dita, que as organizações que não estão se planejando para conter o coronavírus dentro das suas empresas, elas podem ocorrer aí na justiça, e a gente já tem um caso da JBS, né, muito claro, pode ocorrer aí no caso na justiça, de que seja considerado uma doença ocupacional. Isso é muito importante. Por quê? Existe hoje, pela nota técnica conjunta do Ministério da Economia com o Ministério da Saúde, as orientações para a contenção do coronavírus dentro das empresas. Então, a Vigilância Sanitária de São Paulo, do Estado de São Paulo, ele já lançou, do município de São Paulo, já lançou uma portaria também em julho, dando aí as recomendações para as empresas fazerem o seu plano de contingência. Então, quem está trabalhando nas empresas e não tem um plano de contingência, é bom procurar lá na Vigilância Sanitária e tem que elaborar um plano de contingência para poder conter e exemplificar as ações da contenção do coronavírus. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, pode continuar. Gente, eu estou deixando bem claro essas situações, porque a gente está recebendo muita ligação de empresas que estão sendo notificadas, fiscalizadas, porque não possuem o plano de contingência, e a fiscalização é bem rígida, né, e aí tem que desenvolver um plano de contingência da noite por dia. Então, é muito bom, muito importante que todo mundo... A internet da minha casa não presta, não. Eu não estou conseguindo entrar nem aqui no Netflix. Ah, deixa o Netflix, hein? Menina, a internet da minha casa é uma porcaria. Nem no Netflix eu estou conseguindo entrar. Então, o plano de contingência tem que ser elaborado pela empresa e por uma pessoa que tenha conhecimento desse risco ocupacional. Gente, só para exemplificar, o que é um nexo causal? Os profissionais da área de saúde, aqui no Brasil, eles têm esse nexo causal, porque estão diretamente ligados com as pessoas, na linha de frente com as pessoas que estão contaminadas, né? E para exemplificar, eu peguei aqui do COFEM um número de pessoas contaminadas e de pessoas que vieram a óbitos, profissionais da área da saúde, tá? Isso aqui é no Brasil, tá? Então, nós tivemos aí até ontem 449 óbitos e 41.236 pessoas da área da saúde, profissionais da área da saúde, contaminadas pela Covid-19, tá? Então, é um número, assim, que se a gente pegar, parece não ser tão grande, mas que assusta muito, porque só em São Paulo, o número de óbitos pelos profissionais de saúde chegaram a 71. Grande parte desses profissionais são auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem, tá? Grande parte deles. E quais são os maiores desafios das empresas diante das novas realidades? Nós vamos ter a pressão no trabalho, né? A demanda de trabalho, de execução de trabalho, de apresentação de resultados, né? De produtividade. Nós vamos ter o que nós chamamos hoje de home office, né? E aí, dentro do home office, nós temos que pensar como é que é a estrutura ergonômica desse ambiente, né? A gente tem que pensar em ergonomia. Se o trabalhador tem imobiliário condizente com a sua realidade, para atividade, para exercer atividade, nós temos que pensar nas ferramentas tecnológicas que esse trabalhador tem acesso, e aí a importância do pessoal de desenvolvimento de software, da área de TI, de redes, porque vai precisar fazer uma análise para ver onde é que vão entrar as ferramentas tecnológicas, onde que eles vão poder aprimorar. Um exemplo, eu tenho um problema hoje, né, com as CIPAs, processo de eleição das CIPAs. Por quê? Geralmente os trabalhadores fazem o processo de votação lá na empresa. Só que como eu tenho empresas que estão com teletrabalho ou home office, eu tenho muitos trabalhadores que não conseguem ir até a empresa.
Então, a gente orienta que eles podem fazer o processo eleitoral da CIPA à distância, né? Mas que a empresa tem que desenvolver uma plataforma própria, né? Em que ela tenha sigilo e o voto e consiga contabilizar esses votos. Então, todo mundo consiga ter o registro de que votou e que, ao mesmo tempo, tenha o sigilo da votação, né? Então, são as ferramentas tecnológicas que aí vai entrar o braço do TI, do desenvolvedor de software, o sistema, a parte mais cabeça para desenvolver esse tipo de trabalho. Não é só colocar o trabalhador home office e está resolvido e colocar lá no plano de contingência, não. O que é que eu fiz para que esse trabalhador, e o que eu estou fazendo para ele desenvolver um bom trabalho? Eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que verificar se as ações que eu planejei estão sendo executadas, se ele está produzindo, se ele não está produzindo, se o mobiliário está adequado, se as condições da casa desse trabalhador estão adequadas, né? Eu não posso colocar ele em casa, home office, e esquecer ele lá, e só cobrar resultados. Não, eu tenho que acompanhar a vida desse trabalhador. Outra coisa, revisão de planejamento. Então, gente, uma nova realidade, coronavírus. Eu tinha um planejamento até que para mim ia ser semestral. Eu comecei o meu planejamento semestral e só em julho que eu ia rever esse planejamento. E aí apareceu a pandemia. Poxa, em janeiro fiz o planejamento no mês semestral. Em julho eu ia rever esse planejamento. Agora eu vou ter que entrar lá no meu PDCA, identificar as novas ações, fazer novo planejamento, colocar na minha planilha esse novo PDCA das novas ações que vão ser executadas, porque eu preciso apresentar o quanto antes uma revisão desse planejamento para me adequar às legislações que estão vigentes. Outra coisa, adaptação dos espaços. Então, eu preciso ter aí a noção da adaptação do espaço do meu trabalho. Eu não posso ter aglomeração, tenho que ter o distanciamento físico, eu tenho que pensar em barreiras acrílicas para atividades com atendimento em público, ou entrar com os EPIs. Eu preciso fazer a formação do pessoal da limpeza, né, para que eles fiquem bem claros onde é que eles têm que agir com a limpeza. Eu tenho que conscientizar os trabalhadores da importância de não aglomerar, de manter distanciamento, de higienizar a máscara, de higienizar mãos, de lavar as mãos, né? Então, eu preciso fazer essa adaptação de espaço e de ações. Eu preciso promover ainda, além de tudo, uma saúde física e mental dos meus trabalhadores. Então, o maior desafio hoje, diante das realidades que nós somos pegos de surpresa, é manter aí a promoção da saúde física e mental. Como é que eu vou fazer isso? Né? O meu trabalhador estava estudando, parou os estudos por conta da pandemia. O meu trabalhador praticava esporte, parou o esporte por conta da pandemia. De que forma que a minha empresa vai agir para orientar e bem orientar o meu trabalhador também? Quais são as promoções de saúde física e mental dentro da minha empresa? As palestras que eu promovo, as organizações de eventos que eu promovo dentro da empresa, que hoje vão ter que ser à distância também, mas de que forma que eu vou organizar uma CIPAT, uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né, uma nova realidade que se apresenta. E aí o novo desafio também à vista. Nós estamos lidando com os novos desafios que inicialmente a gente discutiu ano passado, eu estive presente lá na Fundacentro. Quem não conhece a Fundacentro, é um lugar onde nós discutimos as NRs, as normas regulamentadoras, saúde ocupacionais, as metodologias de avaliação. É um lugar que hoje tem uma aliança muito forte com o governo, né? E de lá estão vindo as atualizações das normas regulamentadoras, e lá nós discutimos, ano passado, a alteração da NR1, da NR9, discutimos a alteração da NR7, que eu falei para vocês, do PCMSO, né? E também discutimos a ação do E-Social para a área de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que muitas empresas hoje já estão vigentes com o E-Social na folha de pagamento, né? Mas que nós também temos os eventos de saúde e segurança do trabalho que vão entrar no E-Social. E aí, o novo desafio que vai ser à vista aí que nós vamos ter é de implantar
o sistema de saúde e segurança do trabalho para a comunicação com o e-social, que é uma grande ideia do governo, que desde 2018 nós estamos aí batalhando para fazer a implantação desses eventos. Tá? E aí não posso deixar de falar da indústria 4.0, que é uma grande realidade, um novo desafio. Nós, historicamente, como professor de filosofia e sociologia, eu brincava muito em sala de aula, falando da revolução industrial como uma revolução humana, né? Nós evoluímos humanamente, mas nós só conseguimos comprovar a nossa evolução através das nossas atividades. Então, a indústria 4.0 é uma grande sacada, né, que iniciou lá no ano 2000, com a revolução da globalização, com os recursos tecnológicos, e que ganhou grande corpo em 2010, e que hoje é uma realidade, né, que nós estamos trabalhando, e que hoje a gente já encontra até no nosso dia a dia. Né? Então, a gente vai abandonar a indústria 2.0, 3.0? Não. A indústria 1.0 talvez sim. Então, aquelas empresas mais que precisam da mecanização, da força a vapor, nos seus equipamentos, nos seus maquinários, né? Algumas indústrias ainda precisam, organizações ainda precisam dela, mas outras indústrias, elas ainda vão ficar aí com a ideia do Henry Ford, elas vão entrar aí com a ideia de Weber, na produção, linha de produção, só que junto com a linha de produção, como pensar a sistematização da indústria, na aplicação de robótica e eletrônicos, e hoje, muito mais do que ontem, na ideia de inteligência artificial, onde você, ao falar, ao pensar em algo, aquilo está sendo produzido. Então, a indústria 4.0, que seria um ótimo tema para falar sobre indústria 4.0, eu acho que depois que eu li toda a matéria sobre indústria 4.0, eu mais me apaixonei pelas linhas de tecnologia. Só que me traz uma grande preocupação. Como é que fica a saúde dos trabalhadores? Eles estão preparados para lidar com essa nova realidade? Como é que vai ficar a questão de linha de produção? Como é que vão ser tratadas as questões ergonômicas do trabalho? Os riscos ocupacionais que vão aparecer também devido às atividades da indústria 4.0. Pode parecer que não haja tantos riscos ocupacionais, mas quando nós formos para a prática, nós vamos ter que acompanhar e fazer a revisão dessas atividades para a gente poder mensurar os riscos e as ações a serem tomadas. Tá? E então, por fim, gente, já estou finalizando aqui, como é que hoje eu devo pensar a ação da organização numa vida social? Então, eu preciso pensar que a organização tem que ter um espírito dinâmico, né? Esse espírito dinâmico, se acontecer algo, ter esse espírito para renovar, para se reinventar, para fazer acontecer novamente, né? Trabalhar para e com pessoas, né? Então, o meu foco não deve ser só trabalhar para pessoas, mas também com pessoas. Então, tratar as pessoas do meu ambiente de trabalho como pessoas e não como números, né? Não como empregados, mas como seres que estão ali para somar, para contribuir, né? Ser acessível às necessidades de todos, então a organização tem que pensar na necessidade do conjunto ali da sua população. Então, a gente sempre indica ali que o pessoal faça também um estudo da sua população para ver onde é que precisa melhorar, né? Então, é muito importante estar acessível à necessidade das pessoas. Ter uma boa equipe gestora, então aí é pensar quem é que quer somar para a gente liderar equipes, montar equipes de gestão e atuar dentro disso, né? Então, eu preciso discutir com o pessoal do SESMIT, preciso discutir com a CIPA, eu preciso ter essa equipe integrada para eu poder focar nos riscos, focar no problema e achar soluções. Saber que cada ação é um investimento, não é um gasto, né? Então, falar hoje de colocar, implementar sistemas dentro de uma empresa para o empresário é, de fato, um gasto, né? Mas quando a gente consegue trabalhar a ideia da necessidade da gestão e de apresentar um bom trabalho, nós conseguimos convencer que isso é um investimento. Agir com empatia, né? Então, ter pelo outro aquilo que tem por si,
E o que eu acho muito importante, né, e que a gente encontra aí no livro infantil francês de Antoine Exupéry, exigir de cada um o que cada um pode dar de si, né? Então, saber limitar aí as responsabilidades do outro, que eu acho que isso falta muito em algumas organizações, né? Então, fica aí a dica para a auto-organização. E aí, gente, uma frase que eu acho genial, essa frase é do senhor Roberto Ramos, ele é sócio fundador da empresa Hana, ele nos deixou em 2018, né, vítima de um câncer de pâncreas, mas ele sempre dizia, é uma empresa onde eu trabalhei, atuei, e ele sempre dizia, empresa é gente e não há empresa sem gente. E isso era motivador para que a gente pudesse dar o nosso máximo pela empresa, né? E aí, gente, deixo aí para vocês o meu canal no YouTube, Seguração, lá tem vários videozinhos, conversa, bate-papo com o Dr. Ricardo, que é médico do trabalho, lá da empresa onde hoje eu trabalho, a Samed. Tem um bate-papo com a enfermeira Sabrina, tem bate-papo com o pessoal de CIPA, técnico de segurança. Então, fica aí à vontade também de recomendar temas. O último vídeo que eu fiz no canal foi sobre perícia trabalhista com o Eduardo Eberhard, que é perito do trabalho. Acho que é muito válido vocês que estão aí na área de administração, RH, assistirem esse vídeo, esse bate-papo, porque ele dá dicas de como que a empresa tem que se preparar para uma boa perícia trabalhista, o que é que causa um perito, uma fiscalização do perito de trabalho dentro da empresa. Então, eu acho que são dicas importantes para vocês e para a vida de vocês. E é isso, eu falei demais, não era esse o objetivo, era mais uma coisa mais topificada, mas eu espero ter agregado aí ao conhecimento de vocês, e eu fico aberto aí a algumas perguntas que vocês possam me fazer. Boa noite. Boa noite. Alô, estão me ouvindo? Já parou de ter... Deixa eu só ligar minha câmera aqui, eu gosto de olhar para vocês. Acho que foi. Pois não. Vamos lá. Pode se identificar, falar o nome e fazer a pergunta, tá bom? Tá ok. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Maurício, sou do curso de automação industrial. A minha pergunta é o seguinte, na verdade eu estou entrando agora praticamente, né? Porque o link foi passado para nós agora. Poxa. O link que a gente tinha da sua palestra era outro. Então, como passaram para nós agora, a gente acabou entrando na aula sua agora. A minha pergunta é o seguinte, quem fiscaliza as empresas na segurança? Eu trabalhei em empresas aí, várias empresas, né? Eu nunca vi um fiscal do trabalho ir lá para ver isso aí. Existe alguém que fiscaliza isso? Maurício, existe, tá? Ele é chamado de fiscal, antes ele era levado pelo Ministério do Trabalho. Nós não temos mais Ministério do Trabalho, mas nós temos as delegacias regionais do trabalho e a Secretaria do Trabalho, tá? Então, quando que uma empresa sofre uma fiscalização? Quando recebe uma denúncia do trabalho, tá? E qualquer um pode denunciar, tá? E aí vai... Posso te cortar aí? Posso pegar uma brecha aí? Posso pegar uma brecha nessa denúncia que você está falando? Vamos lá. O que acontece? Eu fui cipeiro em umas 3 firmas já, né? O que acontece é assim, quando a gente se fala nisso aí do pessoal ir lá e denunciar a empresa, a pessoa denuncia a empresa, no mesmo momento que a empresa é denunciada por um funcionário, a empresa está sabendo que aquele funcionário denunciou ela. Aquele funcionário é punido. Isso é fato. O funcionário é punido. O que gera isso aí? Ninguém denuncia. Ou denuncia quando o cara sai. Então, quando o cara já saiu, acaba anunciando. Então, as empresas em si nunca é penalizada. As regras, as leis, elas existem. As NRs, elas existem, elas estão aí. Tanto é que para você sair de um município para o outro, se a máquina não estiver adequada, ela não sai. Sim. Nas suas seguranças, né? Sim. Só que quando se relata isso dentro da empresa ao funcionário,
Isso é vago. Ele fica somente nas palavras, porque a realidade do funcionário que está lá dentro, ele só vê alguém para cuidar dele quando ele se machuca. Legal. Maurício, eu vou fazer uma ressalva aqui. Como você mencionou a princípio, você era cipeiro. O grande papel da CIPA é fazer a orientação, tá? Isso está nas atribuições do cipeiro, tá? Então, o cipeiro, ele tem uma responsabilidade a ser cumprida. Quando eu falo cipeiro, gente, eu não estou falando uma pessoa, eu estou falando do grupo. Às vezes tem o grupo da CIPA, né, que são os eleitos, sofre o processo eleitoral. Às vezes a empresa não há necessidade de composição de CIPA, e aí ele coloca um designado da CIPA, tá? E aí esse designado da CIPA é responsável pela questão de prevenção dos acidentes. Então, assim, quando há uma sinalização de irregularidade no trabalho, de risco ao trabalhador, o papel da CIPA, uma das atribuições, é reportar isso para o seu gerente, o gestor dessa empresa. Quando a empresa recebe a notificação da CIPA em ata, ou ele é notificado pela CIPA de alguma irregularidade do processo de trabalho, a empresa tem que agir. Quando a empresa não age, isso tem que ficar em registro da ata da CIPA, porque se vier a fiscalização, a CIPA bem informou ao gestor. Quais são os motivos que acontecem da empresa não colocar em ação uma sugestão da CIPA? Às vezes, falta de recurso, né? E aí, dependendo desse risco da saúde do trabalhador, a CIPA tem que dar uma opção ao gestor, ao RH, não é só levar problema, é trazer também uma solução, né? Então, ele tem o papel de responsabilidade de trazer ali também uma sugestão de solução, que às vezes não vai dar com aquele recurso, né? Implantar, vamos supor, um EPC, uma barreira para diminuir um ruído, né? Ah, não deu, não dá para tirar enclausurar a máquina e também não dá para mudar layout dessa máquina. Então a CIPA ela vai apresentar outra solução. Tem EPI? Ah, os trabalhadores têm EPI. Estão utilizando? Não estão. Então o que precisa ser feito ali naquele setor? Um treinamento de EPI adequado, né? Às vezes os EPIs estão em má condições de uso, tem que sinalizar a troca desses EPIs, né? Então, a CIPA ela tem um papel muito importante, que lá no seu treinamento de CIPA tem que haver ali uma seriedade, tanto de quem está passando a informação, quanto daquele que está recebendo a informação. Porque, às vezes, o cara que é eleito da CIPA, pelo membro da CIPA, pensa só na estabilidade dentro da empresa. E aí não pensa nas suas responsabilidades que ele tem que ter como cipeiro. Tá? Agora, em relação a denúncia, muitas das vezes, o que acontece? Uma denúncia anônima, né, porque existe canal de denúncia anônima na Secretaria do Trabalho, e essa denúncia anônima, ela não pode ser vazada, não pode, isso é sigilo, tá? E aí, como é anônimo, o empregador ele recebe uma notificação 10 dias antes da vistoria, dizendo que ele está recebendo uma denúncia e que eles vão ser fiscalizados. A auditoria do trabalho, ela nunca acontece do nada. Ela sempre vem com uma notificação para a empresa. Sempre. Né? Agora, quem faz a denúncia, se está acontecendo da empresa saber quem é o denunciante, está errado. Isso não pode acontecer. Não pode. E se isso for provado, existem as partes que devem ser comunicadas. Respondiram? O cipeiro, ele tem as suas obrigações para ser feita, como você falou, bem você falou, né? Realmente é verdade. Ele tem que mostrar ao funcionário, né, o lado seguro e o lado inseguro de uma máquina ou de uma situação de trabalho de risco que ele possa estar, né? Isso aí é fato. E é fato realmente que tem cipeiro que está lá só por causa da estabilidade. Mas, no modo geral disso aí, a própria empresa, ela não permite com que o cipeiro faça a parte dele. E o próprio cipeiro, ele também é coagido a não fazer nada. Pela própria situação do Ministério do Trabalho, que hoje não tem mais Ministério do Trabalho, não tem mais quem ampare o trabalhador, né, fica à deriva.
fica aquilo que eu estou te falando, palavras. Porque lá dentro mesmo, não vai ninguém de fora para verificar as empresas. Certo que são várias empresas, mas pelo menos um por mês poderia ir, mas ninguém vai. Então fica esse negócio, não, mas tem a norma, tem que ser feito, não pode, o denunciante não pode ser declarado o nome dele, mas é declarado. Isso é fato. Maurício, só para pegar esse gancho seu, a grande ideia hoje da Secretaria, do Ministério da Economia, junto com a Previdência Social, junto com a Secretaria do Trabalho, que hoje nós não estamos mais pensando, hoje não existe mais essa ideia de ter Ministério do Trabalho, Ministério da Economia e Previdência Social, né? O E-Social, ele veio juntar todas essas questões, tá? Então, hoje nós estamos trabalhando com uma ideia de organização, até mesmo nos órgãos públicos. Se você hoje entrar no site do E-Social, você vai ver que a plataforma do E-Social é a mesma plataforma do Ministério da Economia, que é a mesma plataforma da Previdência Social, não está mais desvinculado. E a grande ideia do governo é que no futuro, e é por isso que eu falei da questão do E-Social na área de SST, que esses eventos, né, de riscos ocupacionais, os perigos, por isso que a importância hoje da gestão de PGR, do GRO, TNR1, que eles sejam comunicados de forma ativa para o governo, para que o governo possa se antecipar na questão de fiscalização. Então, a ideia não é punir empresas e organizações, tá? O governo não quer fazer isso. Ele quer fazer com que as empresas se ajustem à forma de fazer gestão, gerenciar riscos, tá? Sim. Então, com o E-Social, nós vamos ter esse grande boom das informações, dos eventos de riscos ocupacionais e também da ideia de comunicação dos ASOS, monitoramento da saúde dos trabalhadores. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que eu vi uma mãozinha levantada. Wendel, Oi, meu nome é William, do curso de Mecatrônica Industrial. Voltando um pouquinho à indústria 4.0. Estava falando agora, trabalhar enxuto, podendo agregar valor ao produto final, visando o cliente. Existe algum órgão que está monitorando essa indústria 4.0 no mercado brasileiro, hoje e atualmente? Temos sim, William. Boa noite. Boa pergunta, é uma pergunta muito interessante, porque a gente ouve falar de indústria 4.0 acontecendo lá na Europa, na Ásia e tal, mas aqui no Brasil a gente pouco vê esse movimento, mas ele já existe, né? Hoje, se você entrar no site do governo federal, você consegue acompanhar. Eles fizeram um cronograma no passado, esse cronograma ficou furado, tá? Por conta da pandemia, mas já existe um cronograma emitido pelo órgão federal do acompanhamento da proposta e dos projetos da indústria 4.0, tá? Mas, assim, isso teria que ser uma nova conversa, porque, daria para colocar muita coisa de processos que eles estão fazendo, que já está sendo adequado para a nossa nova realidade. Claro, vindo de fora, mas o grande incentivo da produção da indústria 4.0 aqui no Brasil, ele está sendo alcançado, né? Está sendo planejado. Só que por conta da pandemia, isso daí, assim como as atualizações de GNR, o E-Social, isso acabou ficando furado esse ano, porque nós tivemos que parar, né? Tivemos que dar essa parada. Mas já existe sim. Se você pesquisar na internet, no site do governo federal, a gente já tem várias informações. Mais alguma pergunta? Obrigado pela oportunidade, Wendel. Imagina, eu que agradeço. Oi, Wendel, Luciana. Oi, Luciana, boa noite. Oi, você falando aí, eu lembrando do que eu vivo hoje, né? Hoje eu faço parte da CIPA, fui eleita, e passo por... É uma gestão bem atípica, né? Que é, pelo menos, que eu sinto, né? Que a gente está vivendo hoje, porque onde eu trabalho é uma prestadora de serviço, né? Na Anhanguera, não tem produção, o trabalho todo home office, né? Então, o nosso trabalho esse ano tem sido em cima do home office, né? Da segurança em casa,
dos cuidados com a saúde. E, assim, tá sendo bem diferente, né? A questão disso, porque a gente está trabalhando mesmo em cima desse tipo de orientação. Agora estão retomando algumas atividades, e aí a nossa orientação vai em cima da segurança quanto à higienização, uso de EPIs, né? Mas tá um trabalho bem diferenciado. Alguns trabalhos que a gente tinha que fazer pela CIPA, a gente não conseguiu fazer, mapas de risco, porque a gente não estava na unidade. Então, muitas das coisas a gente deixou de fazer e estamos fazendo coisas novas. Tanto que a gente vai ter agora a semana da CIPAT, também vai ser toda via Teams. E muito focado no home office. Legal. Luciana, é muito importante você falar da questão de gestão de CIPA nesse momento, porque nós estamos vivendo um momento bem diferente mesmo, né? Nós tínhamos uma MP 927 que permitia que a CIPA ficasse paralisada, o processo eleitoral ficasse paralisado. Mas com a queda da MP 927, em julho, nós perdemos isso. Então, os processos de CIPA tiveram que ser retomados. E aí, acontece que as empresas muito perguntam, e agora, minha CIPAT, que era para o final do ano, como é que eu vou organizar? Como é que eu vou organizar esse processo eleitoral? Fazer com os trabalhadores que estão home office, né? Então é importante a gente pegar aquilo que está em vigência, né? Principalmente a CIPA. Hoje nós temos no estado de São Paulo um protocolo de reabertura para as escolas, para faculdades, que é uma proposta do governo muito legal, faseado em 3 fases, né? E aí dentro dessas fases existe a deliberação de número de população, quais são as medidas de prevenção que deve conter dentro dos espaços, ambientes de estudo e tal. Então, é importante a CIPA se atentar a esses protocolos para que ele possa fazer uma boa gestão, tanto para os trabalhadores quanto para os alunos, né? Então, a ideia de fazer hoje CIPAT, eu participei agora há pouco de uma CIPAT de uma empresa que foi toda virtual, totalmente virtual. E eles, assim, tiveram grandes sacadas, grandes ideias, utilizaram as ferramentas, tiveram que abraçar aí o pessoal de TI, de desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de software, para reinventar a CIPAT, para conseguir atingir os trabalhadores, né? Então, eu imagino mesmo, porque aqui na instituição a gente já tem esse suporte das ferramentas, né, de comunicação. Então, para nós está sendo muito mais fácil. A gente só teve que correr atrás aí dos conteúdos, do que será tratado, né? Porque a gente vai começar semana que vem. Mas para nós foi muito mais fácil, porque a gente já tem isso em mãos, né? Eu acredito que, igual você falou mesmo, muitas empresas tiveram que se reinventar mesmo para que acontecesse, né? Muito bom. Gente, e é isso. Organização é isso. Ela encontrar uma dificuldade e trabalhar em cima dessa dificuldade, achar soluções em conjunto. E aí precisa dos outros membros, né? Não pense que a CIPA sozinha vai conseguir achar uma solução, o RH sozinho acha uma solução. Não, eu preciso dos outros setores agindo comigo para nós acharmos uma solução em conjunto. E esse é o grande desafio das organizações no período atual. Integração, integrar setores, né, fazer parte dessa integração. Perfeito? Gente, eu já falei muito, 1 hora aqui falando com vocês. Queria ter esse feedback. Se tem mais alguma pergunta a ser lançada, se tem alguém com alguma dúvida. Pessoal, aproveitem aí o Wendel, com ampla experiência aí na área, para tirar todas as nossas dúvidas. Gente, nem tanto. A gente tem muito a aprender. É verdade, isso é verdade. Muito Todos nós, né? Então, eu vou dar por encerrado, Luciana. Eu acho que você pensamos mais ou menos esse tempo, né? Sim, tá ótimo ainda. E eu queria ficar à disposição de vocês lá no canal, na própria Samed, se vocês precisarem da gente também, ou ainda estou com dificuldade em saúde e segurança do trabalho, dá uma dica para a gente está com as portas abertas lá na Samed para vocês, né, para bater um papo, vocês conhecerem o que é uma assessoria de saúde e segurança do trabalho, que vai ser o grande nicho para 2021, né, para integração aí com as empresas. Então, a gente fica à disposição de vocês, tá bom?
E, mais uma vez, reforçar o meu agradecimento ao professor Rafael Michelon, né, que me colocou aqui à disposição de vocês, me colocou em contato com a coordenadora Luciana. Agradecer o suporte da Thalita, que ficou quietinha, né, Thalita? Ok. A gente vai marcar de cantar junto numa live, né? Agradecer aos alunos aí de administração, RH, logística, TI, sistemas da informação, ciência da computação, redes e análise, desenvolvimento de sistemas, os alunos de automação e os que fizeram aí suas contribuições tão significativas. Agradecer aos meus colegas de trabalho que estão aqui acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês também. Acho muito importante isso também. Dr. Ricardo, a Elisângela, o pessoalzinho que entrou, a Sheila. Então, agradecer aí a presença de vocês, o Charles. Então, e ficar à disposição mais uma vez. Gente, seja qual for o ramo de vocês, tem dúvida, precisa da gente em saúde e segurança do trabalho, precisa pensar em gestão de processos na sua empresa para garantir saúde e segurança do trabalho, entre em contato com a gente na SAMED, me chama no Instagram, manda sinal de fumaça que a gente ouve. Muito obrigada, viu, Wendel? Vou compartilhar aí com os alunos os seus contatos também, né? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos. Tudo bem, gente. Queria agradecer também a sua disponibilidade, viu, Wendel? De poder nos ajudar, pedir desculpa porque no primeiro momento eu não consegui estar presente, mas como eu já tinha te falado anteriormente, eu também estou com outras palestras acontecendo, né? Então eu estou procurando dividir meu tempo um pouquinho em cada. Mas de imediato te agradecer muito por sua participação. O professor Rafael não está conosco, mas também, né, eu tenho muito a agradecê-lo por sua indicação e vamos mantendo contatos também para, né, alguns eventos que a gente pode ter aí. Espero contar com a sua participação também. Legal, a gente tem muito tema bacana para falar de saúde e segurança do trabalho. Hoje eu quis trazer uma coisa bem mais ampla, né, geral, uma forma geral, mas existem áreas específicas de como atuar, como trabalhar, que eu acho que é muito importante a gente também abordar. E aí eu fico à disposição de vocês, como educador, hoje, um dia tão especial como o Dia dos Professores, fico à disposição de vocês. Uma das coisas que eu tenho muita vocação e gosto em fazer é em dar aulas, e fico à disposição de vocês para as próximas. Espero em Deus que nós tenhamos um próximo encontro presencial. Bom? É verdade, vai ser muito bom. Gente, obrigado então. E como eu sempre digo no meu canal, segurança é vida, segurança é ação. Obrigado, viu? Obrigada, Wendel. Tenha uma boa noite, viu? Nós que agradecemos o aprendizado. Tchau, gente. Obrigado. A gente se encontra no canal na vida. Com certeza. Boa noite, gente. Um abraço a todos.